A passagem de hoje é Marcos 1, versículos 40 a 45. Vamos ler juntos. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos. E de todas as partes iam ter com ele. Amém. Nesta manhã, compartilharei a graça de Deus sob o título Movido de Grande Compaixão. A passagem de hoje narra a história da cura de um leproso. Para entendermos bem esta história, primeiro precisamos compreender o que a lepra significava para os povos antigos. Para os antigos, a lepra não era apenas mais uma doença, nem mesmo uma doença incurável daquela época. Para eles, a lepra era sinônimo de morte. Em antigos escritos rabínicos, há passagens que registram sobre a morte, e nelas encontramos uma compreensão peculiar da morte. Embora a cessação da respiração física seja a morte, os antigos não consideravam apenas isso como morte. Havia vários significados para a morte, e entre eles, contrair lepra também era considerado morte. Ou seja, não significava que, se contrai lepra, sofre-se, e um dia a respiração física cessa e se morre. Mas o próprio ato de contrair lepra, o fato de estar com lepra, já era considerado estar morto. Se pensarmos por que era assim, a primeira razão é que os antigos consideravam a lepra uma maldição de Deus. Por a considerarem uma maldição de Deus, eles acreditavam que o relacionamento com Deus já havia sido cortado. Isso pode ser visto como uma morte espiritual. Se o relacionamento com Deus está cortado, a pessoa está espiritualmente morta. Também podemos supor que era assim porque, ao contrair lepra, o relacionamento com as outras pessoas era completamente rompido. A lepra era considerada uma doença impura, e se alguém entrasse em contato com um leproso, essa pessoa também se tornava impura. Era uma doença que transmitia impureza. Portanto, os leprosos precisavam ser completamente isolados das outras pessoas. Eles não podiam nem mesmo viver juntos nas cidades ou aldeias. Eram expulsos de suas residências e forçados a viver em comunidades próprias. Ao lermos a Bíblia, vemos cenas de leprosos reunidos. Essa imagem é exatamente o resultado de serem expulsos de suas residências e formarem suas próprias novas comunidades. Olhando para isso, embora a respiração física permanecesse, a vida deles já era como a de um morto. Eles não podiam encontrar suas famílias, naturalmente não podiam ter um emprego, e se encontravam em uma situação onde precisavam abandonar tudo o que era humano. Isso pode ser visto como uma morte social. Uma morte onde não se pode conectar com ninguém. Não se pode comunicar com ninguém. Essa é a morte social. Morte espiritual. Morte social. Pensando bem, parece que não são apenas os leprosos que passam por isso. Se não conhecemos a Deus adequadamente e não entramos verdadeiramente em uma comunidade, parece haver muitas pessoas que, embora pareçam vivas, estão espiritualmente mortas, e que, embora pareçam vivas, estão socialmente mortas. Uma pessoa em tal situação de morte espiritual e social, uma pessoa presa na morte, encontra Jesus na passagem de hoje. O que aconteceu com ele? Primeiro, vamos ler juntos o versículo 40 da passagem de hoje. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. Amém. Um leproso veio até Jesus. Na verdade, como explicado anteriormente,
Apenas este ato já era uma razão legal para que essa pessoa fosse apedrejada até a morte, porque ele estava tentando entrar em contato com outra pessoa. Para quem tinha lepra, era naturalmente proibido procurar outras pessoas, e havia até mesmo a obrigação de, caso alguém se aproximasse sem saber, gritar de longe, impuro, impuro, para avisar e impedir que se aproximassem. A triste realidade desses doentes era que eles precisavam impedir até mesmo as pessoas que se aproximavam inadvertidamente. Se não fizessem isso, se não avisassem, se não impedissem que se aproximassem, isso também se tornava um motivo para serem apedrejados até a morte. Uma pessoa assim veio diante de Jesus e se prostrou, e está pedindo para ser purificado. Uma pessoa que, segundo a lei, não poderia vir, uma pessoa que não poderia se aproximar de ninguém, agora está indo em direção a Jesus. Isso foi claramente um ato feito com a determinação de morrer. O homem com lepra confessa assim: se queres, bem podes limpar-me. Esta confissão é verdadeiramente surpreendente e interessante. Se queres, podes. Este é claramente um atributo de Deus. Somente Deus pode fazer exatamente o que deseja. Os seres humanos desejam muitas coisas, mas nem tudo o que desejam se realiza. Mas Deus é diferente dos seres humanos. Onde está a diferença entre Deus e o homem? Está exatamente aqui. Entre o querer e o realizar, o homem não pode realizar tudo o que quer, mas Deus é aquele que pode realizar tudo o que deseja. Para aquele cujo querer é realizar, a questão não é pode ou não pode realizar, mas sim deseja ou não deseja. Na verdade, o problema está aqui. Este leproso, embora vivesse uma vida tão humilde e difícil, claramente sabia deste fato. Ele sabia que a questão não era de poder ou não poder, mas sim se aquela pessoa deseja ou não deseja. Vamos ler juntos os versículos 41 e 42 da passagem de hoje. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu, e ficou limpo. Amém. Nosso Senhor não apenas rejeitou aquele leproso que se aproximou de forma desrespeitosa. Nosso Senhor quis, e o homem com lepra foi purificado conforme Jesus desejou. Mas o processo de ser purificado, o processo de obter a cura, é surpreendente. A maneira como Jesus tratou aquele homem foi muito mais calorosa e delicada do que poderíamos imaginar ou pensar. Primeiro, nosso Senhor teve compaixão dele. Para aquele doente, essa foi provavelmente a primeira emoção que sentiu desde que adoeceu. Até então, ninguém havia tido compaixão dele. Todos o condenaram dizendo: ele foi amaldiçoado por Deus. E até mesmo sua família o teria rejeitado, dizendo: não transmita sua impureza. Provavelmente, pela primeira vez desde que adoeceu, essa pessoa recebeu compaixão. Nosso Senhor simpatizou com sua dor e suas lágrimas. Em Nosso Senhor, existe esse calor. Mas Jesus não para apenas na compaixão emocional. Em seguida, ele faz algo ainda mais surpreendente. Estende a mão e o toca. Jesus tocou sem hesitar uma pessoa que, ao ser tocada, tornaria o outro impuro. Ele estendeu a mão e, sem hesitar, tocou seu corpo. A compaixão de Jesus não foi sentir a dor daquele homem como a dor de um terceiro. Ele não a sentiu objetivamente. O coração que sofreu junto como se fosse sua própria dor, esse calor e essa ação, são o coração de Nosso Senhor, revelado na passagem de hoje. É por isso que ele estendeu a mão, tocou seu corpo impuro e o contatou de bom grado. Com essa compaixão, com o sofrimento compartilhado como se fosse sua própria dor, a cura começou. A cura começa aqui. Toda cura e restauração começam aqui. O coração compassivo que sente a dor de alguém como a sua própria. O coração empático que sofre e se aflige com a ferida de alguém como se fosse a sua própria. Toda cura e restauração começam aqui. E Nosso Senhor disse estas palavras: quero
sê limpo. E logo a lepra desapareceu daquele homem, e ele ficou limpo. É o momento em que o querer se torna realização. O desejo de nosso Senhor foi realizado exatamente como ele quis. A lepra desapareceu, e o homem foi purificado. A expressão ficou limpo não significa apenas que a doença foi curada. Ficou limpo significa que agora essa pessoa podia entrar na comunidade. Na parte final da passagem de hoje, Jesus o ordena a se mostrar ao sacerdote e a oferecer pela sua purificação o que Moisés determinou. Além da cura da doença, a recuperação da morte social, o renascimento da morte social, está incluído nesta palavra, ficou limpo. Na passagem de hoje, Jesus está realizando seu querer. Ele teve compaixão de um homem com uma doença terrível e desejou que ele fosse purificado. E ao exercer seu poder, a lepra desapareceu e o homem ficou limpo. Amados santos, mesmo que nos encontremos em uma situação semelhante à morte, nosso Senhor é a nossa esperança. Cremos que Ele se aproxima de nós, estende a mão primeiro e simplesmente ao dizer, quero ser limpo, restaurará todas as nossas situações. Nosso Jesus não ignora nossa situação assim. Não importa em que dificuldade nos encontremos, ou em que situação solitária estejamos, Ele não a considera de longe como a situação de um terceiro. Ele simpatiza profundamente com nossa dor e nossa fraqueza como se fossem sua própria dor e sua própria fraqueza. Ele tem compaixão de nós e, ao realizar seu querer, Ele resolve nossos problemas. Ele não se importou com uma doença impura e suja como a lepra, mas se aproximou, estendeu a mão e tocou diretamente. Cremos que, em meio às dificuldades e problemas que enfrentamos agora, nosso Senhor certamente se aproximará de nós, pessoalmente desta maneira. Agora, nós que experimentamos tal amor de nosso Senhor, espero que também vivamos tal vida. Como nosso Jesus nos mostrou hoje, espero que vivamos uma vida compartilhando com alguém o mesmo amor que recebemos. Vamos refletir se também não estivemos ignorando alguém como um leproso. Para alguém que está sofrendo, para alguém que está lutando em uma situação difícil, vamos refletir sobre quando sentimos compaixão, quando simpatizamos e sofremos junto com eles. E vamos refletir sobre quais foram nossas ações em relação a eles. Nosso Senhor se aproximou e estendeu a mão. Mas será que não os tratamos apenas com palavras, apenas com pensamentos, apenas com um coração que diz, vou apenas orar por você, e assim, não tivemos ações? Vamos refletir e examinar nossas vidas. Amados, nosso Senhor curou um homem com lepra, uma condição considerada um estado de morte. Essa cura começou com compaixão e foi realizada ao se aproximar e estender a mão para tocar. Que hoje seja um dia de ter um coração compassivo para com o nosso próximo e de agir nos aproximando e estendendo a mão, especialmente compartilhando amor e servindo aqueles que estão morrendo por não conhecerem a Jesus. Que, através de nossos pequenos corações e pequenas ações, o poder da vida de nosso Senhor, cujo querer se torna realização, flua. Que hoje seja um dia assim, eu vos abençoo em nome do Senhor.